Hoje a Academia Brasileira de Neurologia ela recomenda falar em doença de Parkinson, não mal de Parkinson. Doença de Parkinson, perfeito. Que mal parece algo tão ruim, né? chato. Então, assim, é mudar um pouquinho esse estigma. Então, tirar um pouquinho o mal e colocar como doença de Parkinson seria mais interessante. Perfeito. Então, vamos lá. Doença de Parkinson é uma doença degenerativa. O que é isso? Ocorre uma lesão no neurônio, uma destruição do neurônio. Ele começa a morrer. Não sabemos ainda o que desencadeia esse processo, mas ele começa a ter uma morte neuronal numa substância chamada substância negra, onde que é responsável pela produção de dopamina do nosso organismo. Novamente, não sabemos o porquê que ocorre isso daí. É uma das doenças mais prevalentes degenerativas, né, acima dos 65 anos, junto com a doença de Alzheimer. Atinge várias pessoas. No mundo, a OMS acredita que tenha cerca de 1% da população em geral. Tá? Nos Estados Unidos, cerca de 60 mil pessoas são acometidas pela doença em um ano. Então, assim, é muita gente. No Brasil, nós não temos estatísticas. Tem um trabalho numa cidade de Minas Gerais chamada Bambuí que mostrou cerca de 3,3% acima de 65 anos. Tá? É uma doença que comete mais pessoas mais idosas, acima de 60 anos de idade, a maior prevalência, mas pode acometer qualquer faixa etária. Eu tenho pacientes de 40 anos, até 40 e poucos. Nós temos o relato que todo mundo conhece do Michael J. Fox, que começou com 35 anos, se eu não me engano. É verdade. Lá em São Paulo eu tive pacientes com 12 anos de idade, mas assim, a maior prevalência é acima dos 65 anos, 60 anos de idade. 60 anos, né? E aí os estudos ainda não chegaram a se comprovar como se manifesta ou porquê, e por que aparece mais na terceira idade, né? Ainda não existe comprovações não, disso. Infelizmente ainda não temos. Acredito que seja multifatorial, que quer dizer, parte genética influencia um pouco, fatores ambientais. Tá? Tem alguns trabalhos mostrando toxinas, exposição a toxinas, pesticidas, agrotóxicos, trauma craniano também. Então, assim, são multifatoriais. A gente não sabe ainda o porquê pode ocorrer a doença de Parkinson. O fator genético, ele é um indicador também, doutor? Quanto mais precoce o início da doença, maior a influência genética. Acima dos 60 anos, não tanto. Mas, por exemplo, como eu disse que aquele caso de 12 anos de idade na criança era um quadro genético. Tinha tanto a menina quanto o irmão. Tá? Então, aí sim, quanto mais precoce o início da doença, maior a chance de ser um quadro genético. Mas, assim, ainda é a minoria dos casos. Também essa doença, ela atinge mais homens do que mulheres? Isso é relativo? E por que será que isso acontece, né? Então, os trabalhos epidemiológicos eles mostram que realmente atinge um pouco mais homens do que mulheres, cerca de 1,5 homens para cada mulher, ok? Por quê? Não se sabe novamente exatamente o porquê, mas tem algumas hipóteses. Entre elas, exposição a toxinas. Então, homem, hoje ainda muito semelhante, mas antigamente os homens ficavam mais no campo, mexendo com agrotóxico, tá? Então, a exposição a pesticidas seria um ponto. Traumas cranianos, como eu disse há pouco, também seria um outro ponto. A proteção do estrogênio para a mulher também, e entre outros. Mas não sabe exatamente o porquê, entendeu? Dá pra gente saber a importância, se a pessoa tem caso de doença de Parkinson na família, ela fazer algum exame para poder antever esse problema? Excelente pergunta, Eduardo, legal. Assim, até tem alguns exames que sugeririam, mas assim, não faria tanta diferença. Certo. A gente não tem estudos epidemiológicos demonstrando que se um tratamento precoce diminuiria a evolução da doença. Hoje o tratamento é baseado nos sintomas motores do paciente. Então assim, a gente não consegue falar se realmente eu fizer algum exame, ver essa degeneração ocorrendo, poderia ter algum benefício ou não com o tratamento. Então não se tem. Como é uma doença que ainda infelizmente não tem cura, não existe nenhum estudo assim para fazer um tratamento antes dos sinais motores de aparecer. Então é complicado ainda de falar. Existem alguns
exames, tais como o Doppler transcraniano, que a gente vê a substância negra, a gente vê uma hipericogenicidade da substância negra. Tem um outro exame que a gente chama SPECT control DAT, mas assim, eles só ajudariam a pensar junto com os sintomas motores. Sozinho ainda não dá para falar. Às vezes a pessoa tem uma alteração, mas você não sabe se vai acontecer ou não, e em quanto tempo vai acontecer, entendeu? Se daqui 10 anos, 5 anos, ou se de repente, Deus me livre, a pessoa acontece alguma coisa, falece e nem chega a apresentar os sintomas da doença de Parkinson. Pois vamos falar agora sobre os tratamentos, né? Quando deve começar, quando que a pessoa ela começa a perceber que está desenvolvendo a doença de Parkinson e quais são os tratamentos que existem hoje na medicina? Legal. Quando começar o tratamento? Assim que o paciente começar a apresentar sintomas e atrapalharem suas atividades diárias. Que é aquele tremor, doutor? Então, sintomas da doença de Parkinson, não necessariamente o tremor. Todo mundo pensa, tremeu, doença de Parkinson. Como aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que treme é Parkinson. Né? Certo. Então, assim, tem outras doenças que tem tremor também. Não é só o tremor na doença de Parkinson. O sinal cardinal, o principal sinal que existe, é o que a gente chama de bradicinesia. O que é isso? É uma lentificação do movimento. Os núcleos, a dopamina, ela serve para a gente ajudar no movimento, para liberar o movimento, para a gente fazer as atividades do dia a dia, ter um quadro de coordenação. Quando ocorre a diminuição da dopamina, a pessoa vai ficando mais lenta, vai ficando mais devagar. Então, esse é o principal sintoma da doença de Parkinson, a bradicinesia. Além da bradicinesia, nós temos o tremor, que é característico, um tremor de repouso. Então, a pessoa está parada, a mão começa a tremer. Certo. Tá? É um tipo que a gente chama de contar de moedas, parece que ele está contando moeda mesmo. Tá? E uma outra seria a rigidez muscular, tá? Que na hora que você faz um movimento passivo do membro do paciente, você parecer que você está mexendo numa catraca de bicicleta. Certo. Ela está sem óleo a catraca, então ela fica batendo os dentes. Seria mais ou menos isso daí, a rigidez muscular. Então, o sintoma cardinal inicial pode ser mais prevalente o tremor, sim, mas tem que ter a bradicinesia. A respeito do tratamento, então, o paciente começou a ter algum desses sintomas, ele vai procurar algum médico, aí sim, se ele está atrapalhando a vida dele, seria interessante começar a medicação. Tá? Tem várias medicações no mercado, tá bom? Desde medicações um pouco mais potentes, que entre elas é a levodopa, até outras. Quanto mais precoce, a gente tenta segurar um pouquinho a levodopa. Não é uma regra geral, certo. Mas quanto mais precoce o paciente começa com a doença, a gente tenta segurar um pouquinho para postergar o início da levodopa, por causa de algumas coisas. Mas estão surgindo novas medicações. Hoje a gente tem um adesivo que usa, infelizmente ainda não tem no SUS e o valor é um pouco mais caro, mas o adesivo é uma vez por dia, com poucos sintomas, com os efeitos colaterais, e responde bem nas fases iniciais principalmente. Temos uma nova medicação também que entrou ano passado, que se chama a Rasagilina, que já está fora do país há alguns anos, mas entrou agora no passado, também ajuda tanto nas fases iniciais quanto nas fases um pouquinho mais tardias. E algo bem bacana que a gente tem, que trouxemos já para Bauru, que nós já fizemos em 3 casos, é a cirurgia de DBS, Sim. que é o Deep Brain Stimulation, que são os eletrodos que se colocam na cabeça, que ajuda muito. Novamente, não cura a doença, mas retarda a sua evolução, e eu consigo usar a melhor medicação, que é a levodopa, para pacientes com quadro mais avançado, em doses maiores, sem seus efeitos colaterais. Então, ela ajuda bastante a cirurgia. Então tem uma gama muito grande de opções aí para o tratamento, não é? Sim, tem. Hoje um paciente com doença de Parkinson, ele tem uma vida muito boa. Não diria normal, mas quase normal, tá? Então, assim, eu consigo dar uma sobrevida muito boa para um paciente. Tem pacientes em São Paulo que eu peguei com 30 anos de evolução de doença de Parkinson. Certo. Ele começou com uns 50 anos, 80 anos de idade, o paciente ainda estava razoavelmente bem. Tá? E assim, a qualidade de vida do paciente, dá para dar uma qualidade de vida muito pergunta boa. A próxima pergunta, né? Como fica a qualidade de vida? Porque a pessoa, ela se vê naquela situação, puxa vida, agora algumas funções vão estar comprometidas, né? Mas é possível, dentro do tratamento clínico, ter uma qualidade de vida interessante. Sim. Eu tenho um paciente que até é bacana, ele é jovem, tem 55 anos. Eu estava conversando com ele esses dias e ele
ele começou a reclamar algumas coisas. Eu falei, mas pera um pouquinho, pelo que você me fala da sua vida, você não está vivendo melhor hoje do que antigamente? Ele parou para pensar e é verdade. Ele dança de segunda a sexta-feira, tá? Final de semana também ele vai pro baile com a namorada, tudo. E ele falou que, apesar de um pouquinho de dificuldade que ele tem, hoje ele se sente muito mais feliz, apesar da dificuldade. E você olha ele na rua, você nem pensa que ele tem doença de Parkinson. Tá certo, é uma fase inicial, mas assim, ele tá muito bem. E ele falando para mim que hoje vive melhor até do que antigamente. O Michael J. Fox, ele tem a doença desde 1992 ou 94, se eu não me engano. Ele mergulha. Ele teve filhos depois da doença. Ele está trabalhando ainda em algumas séries. Então, assim, dá para viver. O paciente tem uma qualidade de vida, assim. Quando a gente pensa em doença de Parkinson, já pensa algo incapacitante. Realmente, assim, pode atrapalhar algumas coisas vai ter dificuldade, mas, assim, dá para fazer, dá para ter uma qualidade de vida muito boa. Um relato interessante. Lá em São Paulo, quando eu estava fazendo meu mestrado, um dos pacientes, ele falava que tinha dificuldade para andar. Ele morava na capital mesmo, só que ele pegava a bicicleta, que bicicleta é um exercício bacana para paciente com doença de Parkinson, e ele atravessava São Paulo. Então ele se sentia muito bem andando de bicicleta. E para ele aquilo era uma vida normal, porque ele ia no supermercado, ele fazia as compras dele, ia pagar as contas, ele rodava São Paulo, inclusive ele falava que a rua dele era uma ladeira, que ele subia de bicicleta a ladeira. Então, assim, um dos exercícios, por exemplo, que eu falo para os pacientes é andar de bicicleta, que é fantástico e dá essa qualidade de vida e deixa o paciente para poder fazer suas atividades. Doutor, o papel da família é importante também nesse sentido, porque toda doença tem muito esse lado do emocional que também sempre atua de quando levada a doença dentro de um patamar assim aceitável, ela sempre colabora para que a doença não desenvolva quadros piores. Nesse caso também, a ajuda da família é importante? Toda doença, né? Ainda mais uma doença crônica como a doença de Parkinson ou outras também, doença de Alzheimer, há necessidade da família estar junto. O paciente se sentir querido, se sentir amado, isso ajuda bastante também no controle da doença. A doença de Parkinson, infelizmente, quando o paciente está mais nervoso, mais ansioso, com problemas, aumenta o tremor, piora um pouquinho a bradicinesia. Então, a parte emocional ajuda bastante. Então, se tem um apoio familiar, se a pessoa se sente amada, ocorre um mecanismo de homeostase no nosso organismo e tende a melhorar os sintomas. Inclusive, o que a gente chama de sintomas não motores, que é a angústia, a depressão, a ansiedade. Isso ajuda bastante um apoio familiar, uma aceitação. Primeiro, o paciente tem que aceitar a doença. Quando eu converso com meus pacientes, eu falo, não adianta brigar, você não vai vencer a doença, tem que aceitar e conviver. É difícil pra caramba, mas aqueles que aceitam convivem muito bem. Tá? Segundo ponto, se sentir amado, isso é muito bacana. Então a família dá um apoio, ter ajuda, principalmente porque eles precisam fazer fisioterapia, precisam fazer outras atividades, e o paciente com doença de Parkinson necessita às vezes de algum transporte, de ajuda, porque muitos são idosos, são mulheres ou homens que não sabem dirigir, que precisam de ajuda. Então a família é super importante. Tá certo. Doutor, a gente chegando ao finalzinho aqui, porque até a gente antecipou um pouco essa entrevista, porque o doutor tem compromissos logo mais. No dia de hoje, né, como é que a gente então pode compreender essa doença e o que pode ser feito para alertar as pessoas aí sobre a doença de Parkinson? O que assim, seria interessante a gente saber reconhecer a doença, tá? Com seus sintomas cardinais, que são, como eu disse, a lentificação motora, um tremor, que é um tremor de repouso, e a rigidez muscular. Isso daí é importante a gente reconhecer. Por quê? Os trabalhos sugerem que o tratamento, quanto mais rápido a gente entrar com o tratamento, melhora a qualidade de vida do paciente, tá? E para a gente dar uma qualidade mesmo para o paciente, para ajudá-lo a inserir na sociedade, e quanto mais precoce, como eu disse, melhor. Não só a medicação, mas também outras orientações, como atividade física. Atividade física é super importante, diminui a evolução da doença. Então é importante a gente saber reconhecer e também saber que não é o fim do mundo. Tá? Nós conseguimos dar uma qualidade de vida muito boa para um paciente com doença de Parkinson.